Esperar a galerinha entrar. Professor, uma coisa. Aquela atividade do Google alguma coisa lá que esqueci, é Formulários. para fazer até dia 18, né? Tem a data lá, né? Eu sempre coloco a data lá em cima. Deixa eu ver aqui. Ô, Pro, rapidinho. Depois desse videoconferência, tá escrito assim no roteiro. Página 96, se eu não me engano. Aquele lá é desse Google. Não, aí é do caderno mesmo que vocês vão fazer. Página 92, Murilo. A hora que acabar, vocês vão 92. responder no caderno, tá? Quando é no caderno, fica aí. Semana que vem eu corrijo. Quando é no Google Formulários, é que eu quero avaliar melhor, tal, e fica arquivado comigo, tá? Então, quando acabar aqui, é a página 92. Deixa eu adicionar quem está entrando aí. Clara. Moniquinha. Júlia, sem acento no U. O Cristiano. Oi, professor. Oi, Julia, tudo bem com você? Tudo. Tudo ótimo. Fala, João. Tudo bem? Oi. Oiê. Bom, Mônica. Ficando a cara do seu pai, hein, João? Cada dia mais parecido. Então vamos lá, pessoal. Depois que entrar aí, aqui eu consigo ver para fazer a chamada. Quem tá, quem não tá. Pompone tá chegando na área. Beleza. Daí depois eu faço a chamadinha aí. Ou eu pego do vídeo mesmo, quem participou não. Thiago. Quem que tá como Silvia? Já mudei. Ah, já mudou? Então vamos lá, galera. Vou projetar aqui a minha... Vai, São Paulo. Vou projetar aqui a minha tela. Todo mundo vendo a minha tela. Bonitona. Então vamos lá, ó. Quem mais quer entrar? A Isabela tá enrolada aí, o húngaro. Então hoje, pessoal, é um assunto que eu já falei algumas vezes com os senhores aí, com as senhoras, né? Que é sobre as populações indígenas aqui do Brasil, sobretudo os povos aí que existiam antes dos europeus, principalmente os portugueses, chegarem até aqui, tá? O conteúdo, pessoal, é pra lá, mano, começa na página 78, tá? Vou diminuir aqui para caber melhor. E aí tá lá, ó, Sociedade Tupinambá em Pindorama. Então, a primeira coisa que vocês devem lembrar, pessoal, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, existiam milhares e milhares de línguas indígenas faladas aqui. Então, direto eu falo isso, tem que lembrar que os índios não eram todos iguais, né? Cada um falava uma língua, cada um tinha uma cultura diferente do outro, né? Então, o povo indígena não era totalmente igual. Outra coisa, pessoal, esses nomes vão variar muito, tá? Às vezes o Tupinambá é chamado de Tupiniquim, que é chamado de Tupim, então não tem muito uma regra aí desses nomes, né? Às vezes o mesmo povo tinha, sei lá, o Inuit se chamava Inuit. Os inimigos chamavam os caras de Esquimó, né? Então você olha, Esquimó, Inuit, parece que tem dois povos, mas na verdade é um único povo aí que está comentando, tá? Um indígena muito importante aqui no Brasil, galera, foi esse aqui, ó, Cunhambebe, tá? O Cunhambebe, galera, era chefe dos Tupinambás entre São Paulo, Bertioga, até Ubatuba ali, começo do Rio de Janeiro. E por que foi tão importante Cunhambebe, pessoal? Porque ele uniu o mais poderoso exército contra os portugueses, tá? Ele uniu vários povos indígenas num único exército. E ele chamou isso aí de Confederação dos Tamoios, tá? Então a Confederação dos Tamoios foi essa grande união entre os indígenas. Fala. Eu sei que cunhã é mulher e bebe é voa. Aí a palavra quer dizer mulher que voa, só que ele era homem, então... Fica meio estranho, né? Será que cunhá aí também não tem a ver
pode ser também duplo sentido homem e mulher, né? Eu sei que os tamoios, que foi o nome do exército aí que ele criou para lutar contra os portugueses, quer dizer os mais velhos, tá? Então, tamoio quer dizer os mais velhos. Quando a gente vai para a praia, pessoal, para Ubatuba, Caraguá, tem a rodovia dos tamoios. Então, essa região aí é que o Cunhambebe dominava, né? Outra coisa importante dele, quando o Hans Staden, que é aquele cara que caiu entre os canibais, tupinambás e tal, né? O chefe nessa época ainda era Cunhambebe. Língua tupi, galera. O tupi era a língua que os índios do litoral falavam, tá? Então eram vários povos, a gente tem os Guarani, os Tupiniquim, né? Mas a língua deles era muito parecida. Então a gente fala, na verdade, a língua que esses povos falavam é Nhengatu, tá? Nhengatu, a língua geral do índio. Então boa parte do nome de tudo que a gente tem, galera, é Tupi-Guarani. Então quando eu falo, ó, o Rio Tietê, Água Boa, eu vou para Pindamonhangaba, Piracicaba, Itanhaém, Mongaguá, Jacaré, Capivara, Capim. Então, tudo isso, os índios já chamavam esses lugares com esses nomes, esses animais, e os portugueses aprenderam com eles, tá? Por exemplo, o Tietê, galera, vai ter vários nomes, né? Tem lugar que eles falam, esse Rio Tietê. Tem lugar que chamava de Paraíba, o mesmo rio. Tem lugar que chamava de Anhembi, né? Então, cada povo dava um nome diferente para o rio que passa, que é o mesmo rio, né? Não tinha um único nome para todo o rio Tietê, tá? Só para vocês terem uma ideia disso. E aqui eram vários povos, ó. Os Potiguara, Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, os Goitacazes, né? Tamoios, todos esses aí falavam uma língua muito próxima do Tupi-Guarani, tá? Grosso modo, Tupi, o índio amigo do português. Tapuia, o inimigo. Então, o índio que aceitava ser dominado pelo português, tal, era aliado, era truta dos portugueses, era chamado tupi. Não importa que língua falasse, pelo português é tupi, amigo. E tapuia eram os índios que enfrentaram os portugueses, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma pintura da época aí, que a gente está estudando, dos índios tapuia lá no Nordeste. Então, vai ter uma guerra entre os portugueses e esses índios tapuias, né? Para ver quem vai dominar o sertão nordestino. Vai demorar 20 anos essa guerra e, obviamente, os portugueses vão acabar ganhando e expulsando os tapuias dali, né? Os índios, galera, assim como todo povo, né, gostavam muito de bebedeiras, vamos chamar assim, né? Eles também tinham uma bebida alcoólica que é chamada cauim. Tá? Cauim geralmente era feito de mandioca, mas tinha aldeia que plantava milho e fazia essa bebida alcoólica com milho. Então, quando falar em cauim, é a bebida aí que os índios tomavam, né? Ficavam bêbados, faziam festa, dançava e coisa e tal, né? Aqui tá mostrando o cauim sendo produzido, ó. Era um pouco nojento, né? As mulheres mastigavam ali a mandioca, ficava uma pasta na boca, colocava na panela, todo mundo ia mastigando, depois colocava água, cozinhava essa mandioca com baba e água, deixava fermentar uns dias ali parado, aí criava álcool, que é o que eles bebiam, né? A casa do índio, pessoal, é uma maloca, tá? Maloca é uma grande casa coletiva. Oca é quando morava só uma família. Então, a casa da maloca lá, a maloca do índio, não tem quarto, sala, dorme todo mundo sua rede, coisa jogada no chão, arco pendurado. E aí fala, mano, seu quarto parece uma maloca. Quer dizer, seu quarto tá tudo bagunçado, igual a casa do índio. Da maloca, galera, surgiu a palavra maloqueiro, né? Maloqueiro, na verdade, era um índio que vivia na maloca, né? Com o tempo, maloca virou sinônimo de lugar que vende droga, por exemplo, que tem bandido. Ó, lá é uma maloca, né? Só mora maloqueiro. Mas no início não era essa ideia. Aqui é uma aldeia tupi típica, galera. Tinha muralha, né? De madeira. Se tinha muralha, eles faziam muita guerra um contra o outro, né? Então isso aqui chama paliçada, ó. Paliçada é uma cerca feita de madeira, né? Com várias ocas lá dentro dela. Os tupis, galera, eles eram canibais, tá?
Já comentei algumas vezes com vocês. O nome correto não é nem canibal, é antropofagia. O que é antropofagia? Comer carne humana em um ritual, tá? Então os tupis, eles eram guerreiros, tá? Lutavam contra o povo, tal. Conquistou uma aldeia inimiga. O que eles fariam? Pegava ali 2, 3 que lutaram contra eles, qual? Os mais fortes. Levavam para a aldeia, o cacique, ele, ou o pajé, dava um colar para esse cara que foi capturado. Esse colar tinha conchinhas. Cada conchinha era uma lua que o cara ia viver, tá? Próxima lua cheia, tirava uma conchinha. A próxima, assim ia, até quebrar o colar na última lua cheia. Dava uma paulada ali no cara, batia nele até ele morrer, tá? Geralmente o cérebro, coisa do crânio, eram as crianças que comiam, a inteligência, coisa e tal. Pernas e braços, né? Força, eram os homens. E a parte das entranhas, fígado, coração, eram as mulheres, tá? Então tinha uma divisão. Lembrando, eles não comiam carne humana para encher barriga. Ô, mano, vou ali, tô com uma fome, vou caçar. Era um ritual, cada um comeria um pedacinho pequeno e eles acreditavam que estavam comendo ali a coragem, a força, né, desse guerreiro. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem alguns índios, ó, do Parque Nacional do Xingu, que vivem aí como viviam, né, há milhares de anos atrás. Lembrando que o vermelho é o urucum, que passa, né, e o preto é o genipapo queimado. Então são as duas plantas que eles usam aí para fazer essa pintura, que serve como mostrar ali que está feliz, né? Serve para mostrar o estado de espírito, para se proteger dos animais, dos insetos. Funciona meio como um repelente para não queimar muita pele. Então tem um monte de serventia, né? A maior contribuição dos índios do Brasil com o mundo, galera, a mandioca, tá? Então o arroz e feijão do índio no Brasil era a mandioca. Fazia, por exemplo, a farinha de mandioca, fazia tapioca. Então, igual a gente come pão, arroz e feijão, ele comia tapioca, recheada com peixe, com carne de tartaruga, né? Seja lá o que for, tá? Aqui, pessoal, tá falando da antropofagia, né? Dessa questão dos tupis comerem carne humana, né? Então, aqui a gente tem uma representação. Já comentei, galera, teve um alemão que estava navegando pelo Brasil aqui na época e o navio dele afundou numa tempestade. Esse alemão vai nadar até a praia e os tupinambá canibais vão estar lá esperando eles. Aê! Esse cara vai ficar meio ano vivendo com os índios. Chama Hans Staden, tá? E aí o Hans Staden, quando ele volta para a Alemanha, ele vai escrever um livro contando tudo isso e vai fazer um monte de desenhos. Aqui a gente tem um desenho do cara que seria morto para ser comido. Então a cabeça dele tá raspada, o cara tem com um cajado, né? Vai dar uma paulada na cabeça dele e a fogueira já tá pronta aqui para assar o corpo desse cara, né? Então isso chama antropofagia. Tem um filme, galera, no YouTube que tem o nome Hans Staden, tá? Hans Staden. Eu assisti ele semana passada, eu já li o livro, mas se você colocar ali Hans Staden, né, você vai ver toda a vida dele. Foi uma produção do governo de São Paulo e da Alemanha que fizeram esse vídeo aí contando toda a história dele, tá? Foi aqui em Bertioga, em São Paulo, onde ele passou essa verdadeira aventura, tá? Aqui são os tamoios, ó, em guerra, né, contra os tupi que se uniram aos portugueses, né? Então, os tamoios se uniram aos franceses, o tupi se uniu com o português, né? Aí depois da Guerra dos Tamoios, os portugueses ganharam, por isso que a gente fala português, né? Talvez se os tamoios tivessem ganhado aí junto com os franceses, hoje a gente teria aqui tendo uma aula em francês, não em português, né? O pajé, galera, o pajé é o curandeiro. Então o cara passa mal, o pajé que sabe qual planta ele toma, qual chá que ele tem que fazer para se curar. O cacique é o chefe da guerra, é o governo ali do lugar. E o pajé seria o curandeiro e a religião, tá? O tupi, galera, quem que vai encontrar o português quando ele chega no Brasil? É o tupi.
Ele que vai fazer o escambo, ele que vai trocar pau-brasil, ele que vai ensinar as palavras para o português. Como eu falei, por isso que nome de rua, de rio, de cidade, tem tudo o nome tupi no Brasil, tá? Tupiniquim são os índios tupis que viviam aqui em São Paulo, tá? A gente já falou muito deles. Eu cheguei a falar do chefe deles, a gente foi onde ele morava. Na verdade, a gente foi visitar até o túmulo dele, né? Lá na Catedral da Sé. Então, o chefe dos tupiniquins aqui em São Paulo, galera, era o índio Tibiriçá. O Tibiriçá é aquele que vai aceitar lá como amigo os padres jesuítas e vai deixar fundar a cidade de São Paulo, tá? Então, na cidade de São Paulo, viviam os tupiniquins, tá? Então, eles que acabaram aí deixando o padre Anchieta fundar a cidade de São Paulo, né? Aqui tem uma representação, ó, do Tibiriçá, um filho dele, né? E o pátio do colégio ali, ó, no início da cidade de São Paulo, né? Outra coisa, pessoal, degredado. Quem eram os degredados? Lembrando, os primeiros portugueses a morar no Brasil, galera, era tudo bandido, tá? Tudo criminoso. Degredo era uma pena. Hoje você tem pena de morte, você paga uma multa, você vai preso. Na época tinha uma pena chamada degredo. Então o Diogo Álvares, por exemplo, ó, o Diogo Álvares cometeu um crime lá em Portugal. A gente acha que ele roubou um mapa secreto ensinando o caminho para o Brasil e passou para a Espanha. A gente não tem certeza. E ele foi condenado ao degredo. Então pegaram o Diogo, deram ali uma sacola com um pouquinho de comida, uma arma, pegaram, foram lá na Bahia, largaram ele numa praia selvagem que só tinha índio. Mais da metade dos degredados morriam, tá? Alguns sobreviveram. O Diogo Álvares, pessoal, foi um que sobreviveu, se deu muito bem e vai se tornar um dos homens mais ricos do Brasil. Quando os índios começam a cercar ele pega a espingarda e pof, dá um tiro para cima. Os índios ficam com medo e chamam ele de Caramuru, o filho do trovão, tá? Para eles, Tupã era o deus do trovão. Eles nunca tinham visto uma arma na vida. Então, quando o Diogo dá um tiro, faz aquele barulho, chamam ele de Caramuru, tá? O Caramuru vai casar com a filha do cacique. Aí ele vai ter muita terra, vai comprar muito escravo, vai virar um dos homens mais ricos do Brasil, tá? Por que que os portugueses, galera, deixavam o degredado no Brasil? Porque se ele sobrevivesse, ele aprendia a língua do índio. Quando os próximos portugueses vieram, os degredados eram intérpretes, sabia a língua do índio, sabia do português, tá? Lembrando que um degredado, João Ramalho, ajudou também na fundação de São Paulo, né? No Nordeste, galera, e na região ali do Espírito Santo, a gente tinha os tabajaras e os potiguares, né? Por isso que quem nasce no Espírito Santo até hoje é potiguar, né? Que nasceu ali nessa região. E os tupis, galera, eles foram aliados no domínio ou foram vítimas do domínio, né? Então os tupis se aliaram aos portugueses. Mas por causa das doenças, né? E até das guerras, com o tempo também os tupis foram quase extintos do Brasil, né? Então as epidemias, ó, varíola, gripe, né? Tudo isso eu já comentei com vocês nos motivos lá da conquista aqui da América, né? Falei que a varíola hoje é uma doença extinta, a gente vacinou todo mundo e isso acabou com o tempo, né? Isso aqui, por exemplo, é um enterro indígena. Tem uma pessoa morta aqui, ó, tá enrolada num velho, né? Enrolada num tecido, e as mulheres aqui ficam chorando, né? Então elas gritavam, ah! Era a coisa mais estranha do mundo, né? Se vê o filme do Hans Staden, vocês vão ver isso. E no Brasil, galera, até pouco tempo atrás, uns 50, 60 anos atrás, as famílias ricas contratavam carpideiras. O que era carpideira? Mulher que ia chorar no enterro lá da pessoa. Nunca viu a pessoa na vida, mas ganhava um salário para chorar no enterro, tá? Então era uma profissão que existia no Brasil.
E por último, quando acabar aqui, tem essas questões da página 92, tem essa indiazinha Caiapó aqui, que vocês vão responder, deixa eu ver se é no caderno, na página 92, responder no caderno, que eu vou corrigir na semana. É pra copiar a pergunta, Jair? Não, só eu coloquei lá, Lá responder. no roteiro tá 93. Acho que não, tô com o roteiro aberto aqui, ó. 92. Professor, para fazer essa Jair, precisa pesquisa, mandar, tá Jair? escrito? Pera aí, um de cada vez, senão não... Deixa eu sair daqui, pera aí um pouquinho. Stop share. Fala, quem perguntou? Eu perguntei se precisa te mandar. Não, pessoal, essa do caderno não, tá? Quando eu quero uma devolutiva, eu faço naquele sisteminha lá no Google Formulários, que é isso que eu vou dar nota. Essa aqui é para fazer, na semana que vem eu corrijo e você acerta, põe certo ou errado, Professor, como a lição que fazia na sala de aula. Fala, pode perguntar. é para fazer aquela parte ali que tá escrito pesquisa, que tem 1 e 2? Não, é da 1 a 10. Só as perguntas, tá? Dissertativa. Mais alguém, pessoal? Não? Então é isso aí, ó. Peguem lá o livro, já faz agora que tá com a matéria na cabeça aí, pra semana que vem não ficar ralando aí à toa, tá? Então a gente para por aqui. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar lá no ClassUp e tal, que eu tô aí pra isso. Belezinha, galera? Então tchau pra vocês aí. E na semana que vem a gente continua as aulas aí, tá? Saudade aí. Tchau, galerinha. Beijo aí. Tchau, tchau. E quero ouvir a voz de todo mundo aí. Falou, Jair. Falou, Jair. Falou, galera. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau, gente.